pra cá. Ó, você com certeza já ouviu falar das palavras armengue, biboca, desdobro. É porque elas fazem parte de um dialeto específico e peculiar, que é o dialeto sergipanês. O nosso querido repórter Lohan Lima foi conhecer um projeto voltado para a valorização dessa cultura através do design gráfico. Vamos conferir? O estado de Sergipe possui uma diversidade cultural incrível, não é mesmo? Na música, na gastronomia, mas sobretudo na forma que usamos para nos comunicar. Existem palavras do nosso cotidiano que dizem muito sobre a sergipanidade. Aqui lá vai um exemplo. Uma vez minha mãe chegou para mim e disse: "Vote, esse menino só vive gaitando." Aí eu respondi: "Oxente, manhã, se não fosse assim, não prestava, né?" Percebeu que eu falei muitas palavras do dia a dia da gente, né? E hoje você em dia veio conhecer um cabra que juntou um bocado delas para montar o dicionário sergipanês. Eu tô falando do Ian Silva, designer gráfico de formação que utilizou da sua criatividade visual e admiração por um ilustre artista sergipano para criar essa obra que chama a atenção pela sua beleza e identificação por quem está lendo, vice? Um designer gráfico que teve a brilhante ideia de montar um dicionário sergipanês. Ian, como foi que surgiu essa ideia? Então, essa ideia ela surgiu para mim quando eu visitei ano passado a exposição do Arcebispo do Rosário. E aí, quando eu estava lá, eu pensei, poxa, eu podia fazer alguma coisa com esse artista sergipano que é pouco conhecido no nosso estado. E aí, um tempinho atrás, eu já tinha criado uma tipografia que era inspirada no bordado do Arcebispo do Rosário. E aí eu pensei, por que eu não faço alguma coisa utilizando essa abordagem que eu já tinha trabalhado, unindo com alguma coisa que também é Sergipe, que também é sergipano. E aí, na minha cabeça, veio os dialetos, que era uma coisa que estava bem próxima de mim, bem próxima do meu dia a dia. Como eu cresci no interior, acho que eu tive um pouquinho mais desses dialetos, desses ditados populares também. E aí veio essa ideia, e aí eu fui e juntei os dois, e acabou surgindo o projeto que é esse dicionário. E olha, no dicionário são 23 palavras selecionadas, mas no nosso dia a dia a gente fala muito mais do que essas palavras. Como é que funcionou essa seleção? Foi um pouco difícil de fazer essa seleção, porque eu tinha muitas palavras, eu acho que principalmente com algumas letras específicas. Mas aí eu pensei assim, poxa, o Arcebispo do Rosário, ele gostava muito de trazer na obra dele, na arte, coisas que fossem muito ligadas a ele. Então eu pensei, qual é a palavra que mais me define de acordo com cada letra? E aí eu fui pegando coisas que estavam realmente bem no meu dia a dia. Então, quando eu abri com armengue, eu associei logo a minha mãe, porque eu sempre ficava dizendo, você está fazendo muito armengue com alguma coisa específica. E aí eu fui pegando essas expressões e palavras que estavam muito ligadas a mim mesmo, como ele fazia dentro da arte dele. Então, tudo dentro da sua realidade. Tudo dentro da minha realidade. Nada ali que foi colocado estava distante de mim. É tanto que tinha algumas palavras que eu só conheci já depois de grande, ou só conheci um tempo atrás, e aí eu pensei, não faz sentido, então só vou colocar as coisas que cresceram junto comigo. E aí foi quando chegou essas 23 palavras. E todo aquele projeto gráfico ali, são cores vivas, tem também as fontes que foram utilizadas. Eu queria que você falasse um pouco sobre a ideia de cada uma delas. A fonte, ela realmente foi inspirada no Arcebispo do Rosário. No manto de apresentação dele, que é a principal obra da vida dele, né, que é essa mortalha que ele passou 50 anos construindo, no verso dela, ele vai bordando. E aí dentro desse bordado, ele traz nome de pessoas, nome de cidades, coisas bem do dia a dia, assim, que estão no imaginário dele. E aí quando eu peguei esse projeto, que foi de uma disciplina de tipografia digital, a gente tinha que fazer alguma coisa relacionada com Sergipe. E aí eu pensei, poxa, Sergipe, tipografia, Arcebispo do Rosário, bordado. E aí eu recriei a partir do bordado dele, né? Eu fui lá, fiz a tipografia e trouxe para o dicionário. As cores é uma coisa que está muito ligada comigo. Eu gosto muito desse universo colorido, né? E o Arcebispo do Rosário, dentro do manto dele, de algumas obras, ele trabalha muito as cores, né? Porque como ele utilizava, a matéria-prima dele era o lixo, então ele pegava muitas coisas aleatórias. E aí ele ia colocando ali e na hora de fazer o trabalho,
eu tenho uma função chamada conta-gotas, que a gente trabalha, e aí eu fui pegando essas cores e pegando cores que iam se aproximando, que iam combinando entre si, e aí eu fui montando. E aí fui juntando com a tipografia, com o significado, com as letras, e deu no que deu. Visualmente muito bonito, cores muito vivas, inclusive. É algo que está muito também no dia a dia de todo sergipano. É verdade, a cor é uma coisa que identifica a gente, né? Então, onde a gente chega, a gente sabe qual é a nossa cor, qual é a nossa tradição, por conta dessa aproximação que a gente tem, dessa vivência, né? Então, a gente encontra as cores totalmente no nosso dia a dia. Se a gente vai na rua, a gente encontra cores, a gente tá em casa, a gente encontra cores, e eu queria trazer isso para dentro do meu projeto também, porque a cor, assim como nos lugares, também podia estar ali. Esse dicionário fez parte aí do seu projeto de conclusão de curso, né? E eu queria saber também como é que foi a repercussão, porque acredito eu, é uma ideia para a gente inovadora, mas também para o seu curso. Então, para mim foi um pouco até chocante, porque eu sabia que era um trabalho legal e que ia render alguma coisa, mas eu não imaginava que ele ia ter rendido como ele rendeu. Então, pra mim, na minha cabeça, eu pensei, poxa, vai ser só aquela bolha do designer gráfico, da universidade. Mas não, quando eu postei nas redes sociais, um bocado de gente comentou, compartilhou, e aí quando eu vi, tinha muita gente de outros estados, gente que foi daqui, mora em outro estado agora, tinha muita gente falando como foi gostoso ter essa experiência e vivenciar isso. Inclusive, na minha banca, tinha uma professora que ela não é daqui de Sergipe, e ela disse que quando ela chegou aqui, ela ouvia muito sobre sergipanidade. E ela não sabia o que era, ninguém tinha explicado ainda para ela o que era. E aí, quando ela viu esse dicionário, ela pensou, poxa, isso aqui é sergipanidade. E aí, para mim, foi extremamente gratificante ter recebido esse feedback, né? E visto essa repercussão também. Esse dicionário também tem uma função muito importante para a educação, né? Se a gente for colocar isso para os pequenos começarem, né, dentro das aulas de português, de cultura, né, durante na sala de aula, acompanhar também, é interessante porque são palavras que eles falam, que eles escutam no dia a dia e que pode trazer um significado na escola. É verdade, é muito importante a gente conhecer a nossa cultura. E o regionalismo, né, os dialetos, eles também contam a nossa cultura, eles contam quem somos. Então, se a gente já entrega isso para uma criança, ela já cresce sabendo que, de alguma forma, ela vive dentro de uma particularidade, mas que faz parte de um todo, né? E esse todo é a nossa gente, é o Sergipe, né? Ian, como é que faz para a galera poder encontrar essa sua obra e, claro, ficar por dentro do nosso sergipanês? Bom, essa obra está disponível no meu portfólio, então você consegue acessar ele através do meu Instagram, que é o @poxa_Ian com 2 As. E aí lá você pode encontrar o link, você vai encontrar o post também que eu faço sobre esse dicionário. Também está no meu LinkedIn, que é só procurar Ian Silva. Então tá lá todo esse projetinho digital. Em breve eu vou estar fazendo algumas coisas novas aí com esse projeto. Então podem ficar de olho, podem me seguir nas redes sociais, que em breve tem algumas novidades aí com ele. Agora eu tenho um desafio para você, só que não vai ser aqui não, vai ser em outro lugar bem especial. Tá certo, bora lá. Topa? Topo. Embora, vamos lá. E olha só, aqui ó, um lugar especial com essa obra do Joel homenageando Arthur Bispo do Rosário, hein? Lindo, né? Eu tava falando no instante que eu ia levar para casa daqui a pouco. Agora vamos para o nosso desafio. Eu quero ver você montar uma frase rápida agora, contendo pelo menos 3 palavras do seu dicionário sergipanês. Valendo! Oxente, ó, me deixe de lenga-lenga e se oriente. Olha, tá vendo aí? Agora, eu como não gosto de armengue, tô indo já baixar o meu dicionário sergipanês. Vou lá! Olha aí, muito bacana a valorização dessas gírias, expressões tão nossas, né? Parabéns pelo lindo trabalho, Ian. Parabéns mesmo. Adorei a matéria, adorei todas as novidades, né? E esse super lançamento. Que você possa seguir aí pra gente conhecer muito mais. E o nosso vocabulário é vasto, oxe, não é mesmo?